Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que ainda por um instante você fechasse os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor pela palavra que vai ser ministrada agora, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Estamos aqui porque nós queremos ser alimentados e fortalecidos pela tua palavra e pela tua presença. Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que não sejam palavras humanas, Senhor, mas que seja a voz do teu Espírito falando entre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ontem nós tivemos uma vigília aí poderosa, amém? Vamos aí até 00:30, foi o horário que nós acabamos, né? Daí até organizar as coisas, eu não sei qual foi o horário que você chegou na sua casa. Tenho certeza que muitos irmãos estavam aqui. Ontem nós tivemos quase 50 jovens, adolescentes aqui, né? Pessoas, irmãos, orando e sendo cheio da palavra de Deus. Mas glória a Deus porque você está aqui, apesar de você... Quantos estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, apesar, né, aí de você ter dormido tarde, você levantou hoje cedo para poder continuar recebendo mais do Senhor. E eu quero ler um texto com você que está lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tempo atrás eu estava conversando com um irmão. Ele era engenheiro lá no Brasil, numa grande indústria multinacional em Minas Gerais. E ele compartilhando comigo que nesse local de trabalho tudo tinha que ser padronizado. Tudo tinha que ter um padrão de qualidade. Então, as coisas não eram feitas de qualquer maneira. Os produtos, você tinha processos para poder construir e fabricar os produtos. Os produtos, eles deveriam ser idênticos uns aos outros. Não poderia ter ali, né, duas peças com o mesmo modelo, mas com uma alteração, com algo diferente. Tinha que ter padrão na maneira deles construírem. Então você tinha toda uma linha ali de produção, mas não podia ser feito de qualquer maneira. Tudo era documentado. Tudo tinha que ter um padrão. Tinha que ter um padrão de qualidade ali na hora de você cuidar, né, do meio ambiente. Você tinha que ter um padrão de segurança, porque era um ambiente onde poderia acontecer muitos acidentes. Então tudo tinha que ser padronizado para que, né, os clientes recebessem o melhor produto possível. E essa semana eu estava me lembrando, né, dessa conversa que eu tive com ele. E o Senhor, ele ministrou algo no meu coração. Porque da mesma forma que essas indústrias, que essas empresas, elas têm um padrão de qualidade, o reino de Deus, ele também tem o seu padrão de qualidade. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que teve um dia que nós estávamos perdidos nesse mundo. Teve um dia em que nós éramos escravos do pecado, nós estávamos na lama do pecado, nós pertencíamos ao império das trevas. Mas teve um dia em que a graça e o amor de Deus nos alcançou. Teve um dia que nós fomos salvos e hoje nós pertencemos ao reino de Deus. A graça mudou a nossa geografia espiritual. Fala para quem está perto de você: a graça de Deus, ela mudou a sua geografia espiritual. Fala assim: teve um dia em que a graça e o amor de Deus alcançou a sua vida, e você foi salvo, e você foi tirado do império das trevas, e você foi trazido para o reino de Deus. Sabe, a nossa vida, ela foi mudada completamente. E se você parar para avaliar, irmãos, lá no mundo,
Lá nesse império das trevas existe um padrão de comportamento, existe um padrão de caráter, existe um padrão de valores e de cultura. Mas no reino de Deus também existe um padrão que é completamente diferente. E esse padrão, ele é muito superior. E é justamente a respeito desse padrão que o Senhor Jesus ele está ensinando os discípulos aqui. Porque imagina a situação comigo. Jesus ele já tinha curado muitas pessoas. Jesus ele já tinha nessa altura do campeonato operado muitos sinais, muitos prodígios, maravilhas. A fama de Jesus, a palavra de Deus diz que já havia se espalhado por toda a Síria. As pessoas elas tinham ouvido falar de Jesus e as pessoas elas estavam se aproximando do Senhor. Só que Jesus então, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que ele se reúne com aquela multidão. Ele traz os discípulos para mais perto e ele começa a falar para essas pessoas a respeito de um padrão, que é o padrão do reino de Deus. E ele começa a mostrar para aquelas pessoas: olha, eu sei que vocês estão vindo por causa dos milagres que eu estou operando. Muitos de vocês estão curiosos, querendo saber quem eu sou. Mas eu quero te falar, se você quer me seguir, se você quer caminhar no caminho que eu estou caminhando, existe um padrão, existe um modelo, esse é o padrão que eu sigo. E se você quiser ser meu discípulo, se você quiser caminhar junto comigo, você também tem que seguir esse padrão. Então o Senhor ele começa a mostrar para nós qual que é o padrão do reino de Deus. E no versículo 3 ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa expressão bem-aventurado, talvez você não saiba o que ela significa, mas ela quer dizer alegres, felizes. Felizes são aqueles que são humildes de espírito. Sabe, é importante você entender isso, porque durante muito tempo eu confundia a humildade com a pobreza. Eu achava que as duas palavras significavam a mesma coisa. Só que a pobreza, irmãos, é a ausência de bens materiais, e a humildade, ela é a ausência de orgulho. O oposto da pobreza é riqueza, mas o oposto da humildade é o orgulho. Sabe, é interessante porque o Sermão do Monte, que é esse sermão que Jesus está ministrando para os discípulos e para aquelas pessoas, ela vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus. Aqui Jesus ele está falando a respeito de muitas coisas importantes. Jesus ele está ensinando para os discípulos como eles deveriam orar, como eles deveriam jejuar, como eles deveriam ofertar, como eles deveriam dizimar. Jesus ele falou para os discípulos aqui aquilo que nós falamos ontem à noite. Jesus falou para os discípulos: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus ele ensinou para os discípulos coisas preciosas, princípios poderosos da parte de Deus. Só que Jesus ele começa falando a respeito da humildade. E você sabe, nada na palavra de Deus é por acaso. Até mesmo a ordem dos fatores, até mesmo a ordem dos acontecimentos, elas têm um significado. Não foi por acaso que Jesus ele começou falando a respeito de humildade. Jesus ele começou falando que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque tudo começa com a humildade. Diga assim comigo: tudo começa com a humildade. O orgulhoso ele não pode receber absolutamente nada da parte de Deus. Quem é orgulhoso, eu vou te dizer mais, quem é orgulhoso não pode nem mesmo receber a salvação da parte do Senhor. Sabia disso? Ah, pastor, mas espera aí, o senhor não ensina que a salvação ela é de graça mediante a fé? O Senhor não ensina, pastor, que basta você crer em Cristo Jesus e você é salvo? Irmãos, eu não tiro nenhuma dessas palavras, porque essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Nós somos salvos de graça mediante a fé. Amém. Só que existe um detalhe que muitas pessoas elas não se atentam. A salvação ela é de graça mediante a fé para aqueles que são humildes e reconhecem que precisam ser salvos.
Jesus, ele não pode salvar aquele que não reconhece que precisa de ajuda para ser salvo. Você está me entendendo? Jesus, ele não pode salvar uma pessoa que não reconhece que ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você acha que você é bonzinho demais, enquanto você pensa que você merece ser salvo porque você não faz tantas coisas erradas como o assassino que está lá fora na rua, enquanto você pensa aí que você merece ir para o céu porque você não é como um ladrão, um adúltero que está lá fora, você não pode ser salvo. Agora, quando você reconhece, fala para o Senhor: Senhor, se não for a misericórdia do Senhor, não tem como eu ser salvo. Se não for a graça e o favor do Senhor, não tem como a minha vida ser transformada. Eu preciso do Senhor, vem me ajudar. Quando você reconhece, quando você é humilde o suficiente para reconhecer que você precisa de Jesus, é nessa hora que Ele vem e muda completamente a sua história. Mas só pode fazer isso quem é humilde. O orgulhoso, ele não consegue fazer isso. O orgulhoso, ele pensa de si além do que convém. O humilde, ele consegue perceber, ele consegue se enxergar perfeitamente, ele consegue perceber quem ele é de verdade. Mas o orgulhoso, ele tem uma visão míope. Ele enxerga de si além do que convém. Às vezes as pessoas, elas acham que o humilde é aquele que sempre está falando: não, eu não sou nada, eu não sei fazer nada. E aí às vezes a pessoa, ela é boa em fazer algo, e aí você chega: nossa, fulano, você é bom demais para fazer isso, sabe, parabéns. E a pessoa, ela acha que o humilde é aquele: não sou não, tadinho de mim. Humilde não é esse que fica se diminuindo. Humilde é aquele que sabe quem ele é. Se ele é bom em alguma coisa, humilde, o que ele vai falar? Olha, obrigado, graças a Deus o Senhor me capacitou e eu consigo fazer isso. Ele é humilde para reconhecer. Mas ele também é humilde para reconhecer: eu não consigo, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele nunca reconhece que ele precisa. E eu vou te dizer, esse foi o grande problema dos religiosos na época de Jesus. A palavra de Deus, ela diz lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, diz assim: Mateus capítulo 9, verso 9: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui nesse texto nós encontramos a história de quando Jesus, ele chamou Mateus para ser seu discípulo. Para quem não sabe, Mateus, em alguns evangelhos ou em algumas traduções, ele é conhecido como Levi. Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E essa era uma das profissões mais odiadas daquela época. Era uma das profissões mais corruptas daquela época. Porque o cobrador de impostos, ele era um funcionário do Império Romano, que ele vinha ali junto com o IRS para poder cobrar o tax das pessoas, para poder cobrar o imposto das pessoas. Só que em algumas situações, os próprios judeus, eles acabavam se tornando funcionários do Império Romano. Então você imagina, ele era considerado o traidor dos traidores. Os judeus dominados pelos romanos, e de repente um judeu, ele vem e começa a trabalhar para o inimigo, para tirar dinheiro de você. Então ele já não era bem visto, porque ele trabalhava, entre aspas, para o inimigo. Só que tinha uma outra situação, porque os cobradores de impostos, a fama deles era uma fama de muita corrupção. Normalmente os cobradores de impostos, eles
chegavam para cobrar os impostos. Se a pessoa estava devendo $100 para o IRS, ele chegava, cobrava 150. Mandava $100 para o governo e embolsava os outros 50. Às vezes ele chegava na casa das pessoas, as pessoas não tinham condições de pagar, não tinham dinheiro, ele ameaçava as pessoas. Ele pegava as coisas que tinha na casa das pessoas, arrumava uma confusão. Por isso que os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos. Você lembra lá de Zaqueu? O que a palavra de Deus diz? Que ele subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus passar. Jesus ele vem e manda Zaqueu descer. Jesus ele vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu e a família dele é salva, é transformada pelo Senhor Jesus. E uma das primeiras atitudes que Zaqueu ele tem é o quê? Eu vou devolver, eu vou restituir 4 vezes mais a todo mundo que eu defraudei. Zaqueu ele era um publicano, cobrador de impostos. Ele decidiu restituir, por quê? Porque ele reconheceu que ele era corrupto. Ele reconheceu que ele havia roubado muitas pessoas. Então imagina, os judeus eles não viam com bons olhos os publicanos. De repente o Senhor Jesus, ele vem e chama exatamente um publicano, um cobrador de impostos, para ser o seu discípulo. Só que aí lá no versículo 10 a história ela começa a ficar ainda mais interessante. Ela diz assim: e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com seus discípulos. Uau! Não sei se você conseguiu enxergar o que eu enxerguei aqui agora. Porque, irmãos, se você for ler todo o contexto aqui, toda essa história, você vai ver que Mateus ele ficou muito feliz de ser chamado para ser discípulo de Jesus. E porque ele estava muito feliz, ele deu uma festa lá na casa dele. E ele chamou todos os seus amigos. E a Bíblia diz que Jesus foi convidado, os discípulos de Jesus foram convidados. Tinham religiosos ali naquela região observando esse banquete, essa festa. Mas também a Bíblia diz que havia muitos publicanos e pecadores. Você consegue perceber? Por causa de muitos outros tiveram acesso à presença de Jesus. Sabe, é isso, quero abrir um parênteses aqui com você. É isso que o Senhor ele quer fazer na sua vida. Ele transformou você para que você seja instrumento para alcançar a vida de outras pessoas. Mateus, um publicano, um miserável pecador, odiado pelos judeus, ele foi alcançado por Jesus, mas ele não perdeu a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar a vida de outros pecadores e publicanos. Muitas vezes nós não sabemos o que falar para as pessoas. Às vezes, pastor, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou falar de Jesus para as outras pessoas? Eu não fiz seminário. Eu não sei tanto de Bíblia. Sabe o que muda a vida das pessoas? O que marca a vida das pessoas? É o seu testemunho. É o seu testemunho de vida. Sabe, a sua vida é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. É a sua vida. As pessoas elas vão olhar para você e elas vão perceber a mudança na sua vida, vão perceber aquilo que Cristo fez na sua vida, e isso tem poder de alcançar a vida de outras pessoas. Mateus foi alcançado por Jesus, foi chamado para ser discípulo, e agora ele chama outras pessoas para ir para a casa dele, para a presença do Senhor, muitos publicanos e pecadores. E os religiosos, quando eles viram Jesus na casa de Mateus, no meio desses muitos publicanos e pecadores, eles ficaram felizes, eles ficaram animados. Uau, o evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo alcançadas. Essa foi a atitude deles? Não foi. A palavra de Deus diz que eles começavam a murmurar contra o Senhor, porque Jesus ele estava no meio de pecadores e de publicanos. E então o Senhor ele finaliza dizendo que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E sim os doentes. Jesus ele faz uma comparação aqui, e ele se coloca na condição de médico. Jesus ele é o médico dos médicos, mas ele também nos coloca
na condição de doentes. Toda a humanidade, ela está doente. Existe um vírus que ele é mortal, que é o vírus do pecado, que mata e tem matado a vida de muitas pessoas e tem condenado muitas pessoas ao inferno. A medicina tradicional, ela não consegue resolver esse problema. Por isso o médico dos médicos, ele vê Jesus, ele tem a solução. Jesus, ele tem a solução. Por isso ele falou: eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que acham que são orgulhosos e que acham que são justos e que são bons. Mas eu vim para aqueles que reconhecem que estão doentes e que precisam ser curados. O grande problema é que os orgulhosos não conseguem fazer isso. Os religiosos, eles conseguiam enxergar a doença na vida de todo mundo. Eles conseguiam enxergar a fraqueza na vida de todo mundo. Mas eles não eram capazes de enxergar os seus próprios pecados. Eles não eram capazes de reconhecer que eles também precisavam do médico dos médicos. Deixa eu falar algo para você. Quanto mais revelação você tem da graça de Deus, mais humilde você vai ser. E quanto mais humilde você é, mais você vai receber da parte de Deus. Fala para quem está do seu lado. Quanto mais revelação da graça de Deus você tem, mais humilde você vai ser. Agora fala assim: quanto mais humilde você é, mais você vai receber da parte de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, afirma isso. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Quantos aqui querem ver o favor de Deus na sua vida? Sabe, aqui está o segredo. Eu sei que muitas pessoas querem ser abençoadas. Eu sei que muitas pessoas querem receber uma bênção da parte do Senhor, e elas acham que o caminho para que isso aconteça é se esforçar, é fazer boas obras, é tentar merecer ser abençoado. Mas aqui está o grande segredo. Pedro, ele fala para nós que aos humildes o Senhor, ele concede a sua graça. Aos humildes. Você quer ver o favor de Deus sendo derramado na sua vida? Reconheça que você precisa dele. Seja humilde, reconheça que você precisa do Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que você precisa do Senhor lá dentro da sua casa. Reconheça que você precisa do Senhor para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. Reconheça que você precisa dele para que o seu casamento dê certo, porque ele é a terceira dobra desse cordão. Reconheça que você precisa do Senhor Jesus para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Reconheça que você precisa do Senhor para adquirir riquezas, para trabalhar. Reconheça que você precisa do Senhor para você exercer o seu ministério. Reconheça que você precisa do Senhor para tomar suas decisões. Essa é a primeira afirmação que Jesus ele faz. É a primeira coisa que Jesus ele faz questão de ensinar para os discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa é a primeira coisa que nós temos que entender. A humildade, ela abre portas diante do Senhor. O orgulhoso, ele fecha portas. Mas o humilde, ele abre portas para ser ainda mais abençoado. Gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Irmãos, o padrão do mundo, o padrão do império das trevas é o orgulho, é a soberba, é a independência.
O padrão das pessoas lá fora que não conhecem a Cristo é querer mostrar para os outros que é melhor, que é autossuficiente, que você não precisa de nada, não precisa de ninguém. Mas eu estou aqui para falar para você hoje que o padrão do reino de Deus é a dependência, é a humildade. E você reconhecer que você precisa dele, não é pela sua força própria, não é pelo seu entendimento próprio, mas é ele quem faz na sua vida. Sabe, ontem nós, assim como eu falei para vocês, nós tivemos a nossa vigília aqui ontem. Sabe, foi uma grande bênção e eu quero falar novamente a respeito disso porque, sabe, eu fui muito marcado aqui ontem. Deus falou muito comigo. E não sei se eu posso, não vou expor os irmãos não, não sei se eu posso falar. Posso falar da reunião? Tá autorizado? Irmãos, tudo começou com uma mensagem. Irmãos, pastor, nós precisamos conversar com você. Os jovens mandaram mensagem para mim. Eu falei, uau, o que aconteceu? Quando fala que quer conversar com o pastor, a gente fica assim, né? Ixi, a gente já pega o kit antibombas para desarmar as bombas. E aí nós marcamos num restaurante a conversa. Falei, uau, vamos nos encontrar. E aí quando eu chego no restaurante, 3 jovens com um laptop na mão, eu falei, uau, pastor, nós queremos te mostrar algo. E aí lá na mesa eles abriram o laptop, nós fizemos uma apresentação para o Senhor. Eu falei, meu Deus. Irmãos, eu já fui marcado ali. Não, pastor, é porque nós queremos fazer uma vigília. E olha só, aqui nós já fizemos arte, aqui nós já definimos, nós já pensamos, já bolamos tudo. E a gente veio aqui para apresentar para o Senhor e mostrar. Irmãos, slide. Falei, meu Deus do céu. E aí eles falam, não, pastor, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Os jovens precisam ser cheios do Espírito, os jovens eles precisam de mais. Eu falei, precisam mesmo. E eles organizaram tudo. Você vê que irmãos, eu mal divulguei. E eles estavam organizando tudo, ficaram responsáveis por tudo. Não sabiam tocar, nunca tinham tocado na vida. Ensaiaram aí 1 mês para poder ministrar o louvor. Nem 1 mês. Nem 1 mês para poder ministrar o louvor aqui. Nunca tinham pregado na vida. Tem certeza que deu dor de barriga, deu tremedeira. Mas prepararam, todos eles prepararam uma palavra de Deus para poder ministrar aqui ontem. Ontem a gente tinha um visitante, estava sentado ali no cantinho. Sabe o pai que está orgulhoso do filho? O orgulho santo, o orgulho bom. E eu falei, olha, esses são os nossos jovens. Foi uma grande bênção. E enquanto eu estava vindo para a nossa vigília aqui, ontem eu passei na frente do nosso primeiro local de reuniões aqui em Filadélfia. Lá na Oxford, lá embaixo. Quase no cruzamento com a Catman, lá embaixo. Talvez você não sabe disso. Mas foi o nosso primeiro local de reuniões aqui na Filadélfia. Um basement de um prédio residencial, não era nem comercial. Residencial. Cabiam 15 cadeiras. Eram 3 fileiras de 5. A gente tinha que empurrar. Era um estúdio bem pequeno de pilates. Pilates que fala? E aí tinha alguns equipamentos. A gente tinha que empurrar os equipamentos. A gente tampava com um pano. E aí o pedacinho que sobrava a gente colocava 15 cadeiras. E tinha uma televisão pequenininha que a gente colocava no YouTube e aí vamos louvar o Senhor. E eu passei ontem na porta daquele prédio. E eu olhei e eu comecei a me lembrar dessa época. Eu podia romantizar para você que falar, não, eu sabia que ia dar certo. Não, eu já visualizava. Podia falar isso aqui para você, mas quando eu passei ontem de carro e eu olhei para o lado e eu vi aquele prédio, eu me lembrei das pressões que nós passamos lá. E das minhas conversas com Deus.
Eu falei pro Senhor, Senhor, eu falava pro Senhor, eu falava, Senhor, como que pode dar certo? Vou confessar o pecado aqui para vocês. Eu falava para Deus, como é que pode dar certo? Sou novo no país, sou novo na cidade, tem ninguém, só minha família, conheço ninguém. Como que pode dar certo? Se não for o Senhor, eu falava, Senhor, não posso fazer nada. Se não for o Senhor, não tem como acontecer. Presta atenção aqui. Sabe por que o comandante Naamã, ele foi curado da lepra dele? Você conhece a história? Porque ele venceu o orgulho, decidiu ser humilde e mergulhou nas águas do Rio Jordão. Naamã era um comandante, alguém importante, um herói de guerra. Ele estava acostumado a ser bem recebido com tapete vermelho. Ele era leproso. E de repente ele vai atrás do profeta Eliseu, porque ele ficou sabendo que Eliseu podia curá-lo. Ele esperava ser bem recebido, ele esperava um banquete. Ele vai cheio de presentes. Sabe o que acontece? O profeta nem se preocupa em recebê-lo. O profeta manda o servo dele e fala, encontra aquele lá e fala para ele que ele tem que mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Você imagina, o cara todo orgulhoso, herói de guerra, acostumado a ser recebido com banquetes, com tapete vermelho, com aplausos, pelo presidente da república. E de repente o profeta nem o recebe, quer nem falar com ele. Ainda por cima manda ele mergulhar nas águas do Rio Jordão. Não era o Rio Jordão, não era qualquer lugar, mas o Rio Jordão não era o melhor rio da região. Não tinham as águas mais limpas da região. E o profeta manda ele mergulhar lá no Rio Jordão. No começo ele foi orgulhoso, ele não queria fazer. Mas teve uma hora que ele teve que vencer o orgulho dele. Decidiu ser humilde. E foi lá, mergulhou as 7 vezes e foi completamente curado. Amen. Por que Bartimeu ele foi curado da sua cegueira? Porque ele foi humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava da misericórdia do filho de Davi. Por que a filha daquela mulher cananeia, ela foi liberta? Porque ela foi humilde o suficiente para ir atrás de Jesus. Jesus andando, entre aspas, fugindo dela, e aquela mulher insistindo, e os discípulos mandando ela embora. Qualquer pessoa orgulhosa, ela voltava para trás. Não, quem ele pensa que é para me tratar desse jeito? Está me ignorando. Mas ela engoliu o orgulho dela. Ela foi humilde, falou, Senhor, não precisa ser muita coisa não. Minha filha está sofrendo. Sabe por que a vigília ontem foi uma bênção? Porque eu tenho certeza que vocês foram humildes o suficiente para reconhecer que precisavam de Jesus. Vocês entenderam que vocês não eram habilidosos o suficiente, não era porque vocês eram bons, porque vocês eram os melhores. Mas vocês foram humildes para reconhecer diante do Senhor, nós precisamos do Senhor. Sabe por que nós como igreja, graças a Deus, nós temos crescido e avançado? Porque nós somos humildes para reconhecer que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Sabe, eu quero deixar isso para você. A humildade, ela abre porta do favor de Deus na sua vida. Bem-aventurados são aqueles que são humildes. São humildes. Se você reconhece que você precisa do Senhor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora.